Já percebeu que a diferença entre uma pessoa medíocre daquela que tem excelência no que faz, muitas vezes está associado a pequenos detalhes e atitudes, mas que ela executa todos os dias? Além da diferença de mentalidade entre essas duas pessoas, que aí vai levar a essa execução. Eu quero te mostrar aqui hoje que não basta ter talento, ter conhecimento e muito menos contar com a sorte. A gente precisa executar as coisas certas, do jeito certo, na direção certa e se prepara, porque além de ter que deixar de lado essas mediocridades, você vai ter que encarar elas aqui nesse episódio, refletir sobre isso. Então tem muito tapa na cara, tem muita verdade e tem muito direcionamento para você aqui. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas. Episódio hoje comemorativo, está indo ao ar no dia do meu aniversário, hoje dia 30 de setembro. Então, se você está ouvindo esse episódio de hoje, eu vou te pedir um presente e eu vou te dar outro presente de volta. O presente que eu quero é que você curta esse episódio aqui na plataforma que você estiver assistindo, clica para seguir o nosso canal, se você estiver no YouTube, se você estiver no Spotify, além de seguir, vai lá colocar 5 estrelas pra gente, para ajudar a gente a continuar crescendo e levando informação importante, que faz a diferença na vida das pessoas, para mais gente. Esse é o presente que eu vou te pedir de aniversário. Pode me mandar uma mensagem também que eu vou adorar receber no Instagram, nas minhas redes sociais, aí me parabenizando. Também tem o lado de volta, né? Então eu quero te deixar um presente ao longo desse episódio. Eu vou te falar a respeito desse presente que eu vou te dar aqui hoje. Esse tema foi escolhido com muito carinho, primeiro porque a gente vai falar sobre excelência, que é um dos meus talentos quando a gente faz a análise de talentos que a gente tem aqui dentro dos nossos programas de mentoria, e a gente já usa há anos essa metodologia. Para mim é muito assertiva, a mais assertiva que eu conheço sobre perfil de pessoas, e a gente consegue mostrar para os gestores, quando a gente faz um programa de capacitação de equipe, só para você ter uma ideia, a gente mostra como que ele deve conduzir cada pessoa de acordo com o seu perfil. É fantástico esse teste. Eu tenho como um dos meus principais talentos a excelência. E excelência muitas vezes já me jogou para um espaço de autocobrança e autocrítica muito ruim, que já me prejudicou, já me fez adoecer, sentir dor de estômago, passar mal e parar até em hospital, e já me fez sentir que eu sempre estava ali, sabe, querendo fazer mais. Nada que eu fazia era suficiente. Só que excelência é também, se for usado da forma certa, um talento que faz com que a gente entregue cada vez melhor, que faz com que a gente tenha aquele processo, sabe, que a gente fala de melhoria contínua, como algo natural da gente. E tem muitos pontos dentro de excelência que são aquilo que elevam as pessoas e fazem com que elas executem melhor, com que elas cresçam, se desenvolvam, que sejam respeitadas e outras pessoas enxerguem elas. Então eu tô aqui para te ensinar um pouco sobre um dos talentos que eu tenho, ou seja, algo que eu faço de uma forma natural e que dá para você também levar esse conceito para a sua vida, mesmo que você não tenha esse talento, essa forma natural de agir, dá para você conquistar. Excelência não só em resultados, tá? Porque a conversa aqui é muito sobre como você vai conduzir a sua vida para você alcançar aquilo que você quer e que você merece, é como você vai conduzir a sua carreira para você ter o destaque, o reconhecimento que você quer, também os resultados, né, para você ganhar dinheiro e até para que você, no seu convívio com as pessoas que você ama, você consiga ter um pouco mais de segurança, você se sentir melhor. Então, tem muita coisa importante aqui e realmente até esse episódio de hoje é um presente para todo mundo que está aqui conectado. Então não deixa de fazer isso, de seguir, de compartilhar com todo mundo. Isso ajuda a gente a crescer, mas isso também leva para muitas pessoas um conteúdo muito importante para a vida delas. Quando a gente olha para a excelência e quando eu falo isso comparando com mediocridade, colocando isso no lado oposto, né? Não dá para a gente ser excelente em algo com pensamento e com atitudes medíocres. Não dá. Isso é tão forte pra gente que dentro da MX a gente tem
essa palavra mediocridade, ela aparece como algo que a gente não suporta, que a gente não aceita com a nossa equipe, que a gente usa até para fazer processo seletivo, para a gente enxergar nas pessoas se tem algum desvio ali que leva para isso e que a gente não vai aceitar essa pessoa com a gente, e até para a gente fazer feedback com a nossa turma aí. Existe uma grande diferença entre pessoas que são batalhadoras e que passam a vida tentando, correndo atrás, se matando ali para trabalhar e para conseguir alguma coisa na vida, quando a gente compara essas pessoas com aquelas que batalham e conquistam, que vêm crescendo e evoluindo. E a grande diferença entre o batalhador, daquele que batalha e conquista, está muito dentro da execução. Só que óbvio que não é simplesmente executar, né? Senão a pessoa continua só fazendo, tentando, se desgastando. É executar as coisas certas, do jeito certo e fazer com consistência, fazer sempre. Se você for observar as pessoas de grande sucesso em qualquer área que você quiser olhar, elas fazem muitas vezes repetidamente, se bobear todos os dias mesmo, as mesmas coisas. Quando a gente olha para uma rotina de um atleta, por exemplo, e provavelmente você já viu alguma pessoa falando sobre isso na internet, se não, deixa eu te contar. Quando a gente olha para uma rotina de um atleta, não tem ali algo interessante. Se você filmar um atleta, uma pessoa que treina, ela faz todos os dias a mesma coisa. Chega a ser chato para quem não gosta disso. Chega a ser monótono, porque ela faz as mesmas coisas todos os dias. Quando a gente, de fato, entende o que a gente tem que fazer e a gente traz isso para a nossa vida, sabe? Para a nossa carne ali, ó, para parte daquilo que a gente não precisa nem raciocinar, a gente já faz, já é parte das nossas escolhas, é muito mais fácil do que se a gente ficar se forçando e pensando, eu tenho que fazer, como se fosse uma obrigação, sabe aquele tá pago, na força do ódio que o povo treina às vezes e fala isso. Se você continuar pensando desse jeito, com esse tipo de mentalidade, e aí eu já começo aqui a trazer um pouco de verdade aí para você, quanto mais você disser que você tá fazendo só por obrigação alguma coisa, que você detesta fazer, mas hoje você fez de novo, você está comunicando para o seu cérebro e reforçando ali dentro que você não gosta de fazer. E todas as vezes da sua vida que você fizer aquilo, você vai fazer sem vontade e não vai fazer da sua forma mais excelente, vai fazer sempre como uma obrigação. Então para de usar essas frases, essas palavras ruins e começa a de fato entender o que é importante para você e colocar isso como parte da sua vida. A gente no trabalho e na vida da gente não faz só aquilo que a gente mais gosta. Vida de adulto, né, gente? Vida real. A gente faz aquilo que a gente sabe que é importante ser feito. Então, até as conversas difíceis, que muitas vezes você está adiando aí, seja com alguém da sua equipe ou com um cliente seu, essas conversas difíceis fazem parte daquilo que te leva para um caminho de mais assertividade, que as pessoas reconhecem você, que você resolve os problemas ao invés de ficar enfiando para debaixo do tapete. Então, para de ficar empurrando para depois, de ficar evitando conversas difíceis, porque elas precisam sim acontecer e são difíceis, mas não tem que ser aquilo que você fala, ai que saco, vou ter que ir lá e realizar isso. Começa a enxergar que isso é parte da solução do problema que você quer, isso já traz uma energia diferente, né? Já traz uma mentalidade muito diferente para aquilo que você executa. Quando eu falo de mediocridade e eu trago isso versus excelência, eu trouxe alguns pontos importantes para a gente trazer, para falar aqui, sabe? Para a gente discutir aqui e você ir pensando aqui junto comigo enquanto eu estou falando. O primeiro deles, aqui importantíssimo, tá? Nós estamos só aquecendo os motores, nós vamos começar agora. Quando a gente fala de ser medíocre ou de ter atitudes e pensamentos medíocres, que alguns deles eu já até falei aqui com você, qual que é o grande perigo disso? Da gente viver na mediocridade, medíocre, ou seja, você não vai sair desse lugar que está provavelmente dentro da média das pessoas ou até abaixo da média das pessoas. Se você tem atitudes assim, seus resultados também vão ser assim. O líder que pensa de forma medíocre, ele quer contratar pessoas só que sabem menos do que ele, porque ele tem medo de alguém chegar e saber mais, se essa é a atitude dele, essa é a decisão na hora de contratar,
ele só vai ter pessoas medíocres na equipe. É isso. Se você, como vendedor, no seu dia a dia, para você tá tudo difícil, tá achando que a empresa tá só te cobrando e você não busca ajuda para resolver, porque uma coisa é a situação difícil que você vive, tá tudo bem, todo mundo passa por situações difíceis, todo mundo passa por problemas muito desafiadores, não só na carreira, mas na vida, e a grande diferença entre as pessoas que vão ter sucesso e que vão até viver melhor e aquelas pessoas que vão viver sempre ruim, tá tudo errado, vão continuar ali levando uma vida que não gostam, é como você reage em relação a esses problemas, que problema todo mundo vai ter, né? Então, quando a gente pensa na pessoa de pensamento medíocre, qual que é um outro pensamento assim? Eu preciso dar conta de tudo. É aquela pessoa que quer carregar o mundo nas costas, ela quer fazer tudo porque ou ela acha que é obrigação dela mesmo, ou ela não sabe pedir ajuda, e aí tem um episódio bem recente sobre isso, sobre esse pedir ajuda, que eu quero que você ouça depois desse daqui, para levar isso para sua vida também. A pessoa que ela não sabe pedir ajuda e ela carrega o mundo nas costas dela, realmente vai ficando pesado nas costas dela, tudo aquilo que ela acha que ela tem obrigação de saber. E às vezes é por excesso de confiança, outras vezes é porque a pessoa acha que é sinal de incompetência ela pedir alguma coisa, ela falar com o outro que ela precisa de ajuda. E eu vou te dizer uma coisa que eu quero que você guarde para a sua vida. Se você tá achando que pedir ajuda é ruim, porque isso te coloca num nível abaixo, é o contrário. O não pedir ajuda pode passar uma mensagem de arrogância, pode passar uma mensagem de desleixo, de você achar que não teve problema e simplesmente seguir tocando, fazendo ali o seu operacional, e pode passar uma mensagem muito ruim para as pessoas de que você não confia nelas ou que você não acha que elas podem te ajudar. Então, não tem mensagem positiva da pessoa que não pede ajuda nunca. Ela não é a pessoa mais admirada, pelo contrário, ela é observada com muito cuidado pelos outros, assim, de que tem algo errado ali. E o próprio resultado da pessoa mostra isso. Aquele que nunca pede ajuda, ele vai entregar errado, ele vai entregar fora do prazo, ele vai entregar um trabalho ruim, porque ele não pôde olhar para outras pessoas em volta e chamar e pedir para fazer junto, pedir para mostrar o caminho, sabe? Ela só quis fazer a parte dela e como se livrar daquilo. Fiz, executei, marquei um check lá que eu entreguei, mas entregou como? Com qual qualidade, né? E isso está completamente distante, oposto ao que a gente vê como excelência. Outro exemplo de muito prático sobre isso, quando a gente pensa numa liderança, eu vou trazer sempre aqui até funções diferentes para que você entenda, você perceba aí no seu dia a dia, mas pode ser que a atitude do gestor aqui que eu estou trazendo, o vendedor também está fazendo, tá? Então se liga em todas elas aqui. Tem muito gestor que se ocupa o tempo inteiro, a agenda está lotada, está sempre conversando com alguém, a equipe toda precisa pedir ajuda e liga o dia inteiro para ele, e aí ele se acha o melhor porque todo mundo precisa dele, né? No fim das contas, isso é um pensamento muito medíocre da pessoa, que não quer que os outros não dependam dele, quer achar que ele é importante através disso e que ele acha que ocupando a agenda dele por completo, ele vai ser alguém mais importante ou alguém que está entregando mais. E na maioria das vezes o gestor que está com a agenda lotada, mas ele não toma tempo para ele conversar com cada pessoa da equipe, para treinar, para delegar, e que ele só quer ele executar e depender dele todas as decisões tomadas, esse gestor aí tá com os dias contados, porque ele não tá entregando resultado, ele tá deixando a equipe toda dependente dele e é uma turma ali que não vai aprender e não vai evoluir. Tá totalmente errado isso, tá? Muda de atitude e muda de mentalidade, por favor. Deixa eu só contar uma história aqui que eu tô lembrando. Teve uma vez que uma mentorada minha, anos atrás, ela trouxe uma situação que estava acontecendo, olha só, né, o problema, e aí depende muito de como você age diante desse problema. Ela falou, chegou pé da vida, brava demais, porque o pessoal da empresa não estava reconhecendo o que ela fazia, que estava sempre achando que era pouco, e aí teve umas questões específicas que aconteceram lá também, que ela ficou chateada, e assim, com razão até, na época, mas uma coisa que ela falou brava demais, ela falou assim, eu não quero nem saber mais não, Miriam.
parou, acabou esse negócio de eu viajar de tarde para no outro dia já estar lá muito cedo. Você sabe o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a acordar de manhã, vou sair um pouco mais cedo, mas eu vou no dia, no meu horário de trabalho, e azar, chego lá e o que der tempo de fazer eu fiz, o que não der, paciência. Eu lembro que eu parei na frente dela e falei assim, presta atenção numa coisa. Não é sobre eles, é sobre você. Se eles estão com atitudes que você não concorda, ou você aceita que vai ser sempre assim, e se for sempre assim, você continua ali daquele jeito ou você sai, ou, e aí de toda forma, você precisa entender que é sobre as suas atitudes. Você precisa começar a entender que no mercado as pessoas em volta estão vendo o seu esforço e a sua dedicação. E aí se você para de agir com o seu esforço e com a sua dedicação de sempre, por causa do que essas pessoas estão fazendo com você, o que vai ser mais prejudicado nessa história toda é a sua imagem, é como as pessoas te enxergam e não sobre a empresa. Então, olha para você, o que você acha que é o mais certo fazer nessa situação? Como que você quer fazer a sua melhor entrega e continua fazendo o seu melhor como você sempre fez? Não chuta o balde, não muda a sua atitude por causa do que o outro está fazendo, porque isso só vai prejudicar você. Então, essa mensagem, dessa história, dessa história real, né, do que eu falei para ela, eu acho que serve para muita gente, porque a gente às vezes fica ali com raiva do ambiente, das condições ali, a gente quer mudar às vezes a atitude por causa disso, só que sempre a própria pessoa que mudou a atitude, que parou de ser comprometida, é que vai ser prejudicada. Então, continua fazendo o seu melhor, porque as pessoas em volta estão vendo e em algum momento você vai ser reconhecido, em algum momento vai aparecer uma outra oportunidade de repente aí para você, mas busca fazer o seu melhor, porque às vezes até você traz para as pessoas em volta de você uma visão diferente sobre como deve ser e você inspira essas pessoas de alguma forma ao invés de deixar acontecer o contrário, né, que o ambiente ruim te contamine. Excelência começa antes de resultado. Aquela medalha de um atleta olímpico e aquela premiação que você recebeu, que você foi lá no palco e recebeu uma plaquinha, uma bonificação alta e você foi reconhecido porque você vendeu mais que todo mundo, porque você fez alguma coisa muito diferente aí na sua empresa, isso não é o seu auge. A sua excelência foi conquistada e foi definida no dia que você tomou uma atitude e não naquele dia que você subiu no palco. O que é isso? Quando você pega, se a gente olhar para um atleta, uma pessoa que está aí realmente com altíssima performance e tendo medalhas e troféus e reconhecimentos, essa pessoa ela alcançou excelência, não foi no dia da medalha, a medalha é só um símbolo que representa que ela realmente está colhendo aquilo que ela anda plantando. A medalha é só um símbolo, a sua premiação, o subir no palco é só um símbolo. Não deixe isso subir na sua cabeça, porque inclusive você precisa continuar depois fazendo com consistência aquilo que você estava fazendo antes para dessa vez subir no palco, se você quiser subir outras vezes. Aquilo que faz com que a gente alcance excelência, e a gente já alcança ela no dia que a gente decide que a gente vai começar a fazer algo com consistência e que a gente vai diariamente tomar essa decisão. Então, é o vendedor que, ao invés de ir embora, de parar no horário que todo mundo parou só porque ele acha que não é obrigação dele, porque a empresa não vai pagar mais nada por causa disso, porque ninguém reconhece por causa disso, ao invés disso, é aquele que pensa assim, eu vou fazer mais 10 ligações, ou eu vou fazer mais uma visita, ou eu vou sentar aqui, eu tô cansado, mas eu vou sentar aqui e vou fazer meu relatório, porque esse relatório não é para a empresa, esse relatório é também para me fazer pensar e me ajudar a traçar outras estratégias que vão fazer ganhar mais e crescer mais. O CRM, por exemplo, que tem um monte de gente deixando de lado, achando que é porque a empresa está cobrando dele, na verdade, é uma decisão do vendedor que quer alcançar excelência e ele alcança já quando ele começa diariamente a preencher esse CRM e depois analisar essas informações para ele ter resultado lá na frente. Então, as suas decisões diárias de alimentar melhor ao invés de chutar o balde e todo dia comer besteira, ao invés de você deixar para depois a sua saúde, você já cuidar agora, você passar tempo com a sua família, você se dedicar mais ao seu trabalho, mesmo que as pessoas aparentemente hoje não reconheçam, para de ficar aí
com uma necessidade absurda de todos os dias alguém ter que te dar um tapinha nas costas, alguém ter que reconhecer você. A vida não é assim, gente. E desculpa dizer, tá? Mas a verdade é que se você tá precisando desse reconhecimento diário, você tá precisando mais é levar isso para terapia e discutir isso lá, do que de fato ter alguém que todos os dias te reconheça. Em nenhum lugar vai ser assim. Vai ser difícil você ter um gestor que todos os dias te elogie. E nem é assim que a gente faz com que as pessoas cresçam. Então, às vezes, está faltando você buscar ajuda de outra forma para desenvolver isso dentro de você, ao invés de ficar esperando dos outros. O que a gente precisa pensar? O verdadeiro talento, ele é executar com consistência. Então, é fazer todos os dias, fazer aquilo que você entende que é importante. E olha que interessante, né? Tem muitas pessoas que sabem já o que tem que fazer. Só que elas não fazem porque se deixam tomar aí pela rotina, pelas demandas que chegam, e aí elas não executam. Tem outras pessoas que elas sabem o que elas têm que fazer, só que elas acham que já fazem o suficiente, elas acham que já dominam, que já sabem tudo, que não tem que pedir nem conselho, nem ajuda e nem mudar o jeito de fazer, porque já vem dando certo há muito tempo e é assim e pronto. Sabe aquela pessoa com um excesso de confiança, que eu já falei num outro episódio aí para trás, tá aqui no descritivo a referência dele, esse excesso de confiança que só prejudica, né? Então tem essas pessoas também. Tem o que realmente não sabe, que precisa de direcionamento e o não sabe e o tem pouca maturidade. Eu não tô nem falando de idade, eu tô falando sobre uma pessoa que às vezes não convive em ambientes que estimulam ela a pensar diferente. Pode ser uma pessoa às vezes até que tem muitos anos de mercado, mas que ela, na carreira dela, ela não vem procurando estar em ambientes assim que estimulam ela. Ela só anda nos mesmos ambientes há muito tempo, faz do mesmo jeito, conversa as mesmas coisas, e aí realmente ela tá ali meio parada no tempo, sabe? Em todos esses casos, essas pessoas, elas, por mais que sejam pessoas que poderiam ganhar mais, poderiam ser mais reconhecidas, poderiam ter mais qualidade de vida, além de mais resultado, essas pessoas elas vão ficando mais estagnadas, mais paradas no tempo, e muitas vezes isso está relacionado ao quanto que a pessoa se conhece, se percebe. Autoconhecimento é muito importante e muito valioso, busque isso na sua vida, mas também tem muito a ver com o quanto que a pessoa se sente confiante e trabalha essa autoconfiança, gente, porque olha, isso é um trabalho para uma vida inteira, tá? A gente muitas vezes cresceu, eu falo, porque eu convivi em ambientes assim, de ser mais conservador, de falar não faz isso, não fala aquilo, não age assim. Então a gente às vezes é muito mais estimulado a ficar calado, a deixar para lá na nossa vida, ou a agir de qualquer jeito, brigando quando a gente não concorda, porque a gente cria esse repertório porque a gente vai vendo na vida da gente só isso. E aí a gente vira aqui um monte de adulto que precisa de terapia, que precisa de ajuda, e acho que todo mundo precisa, não é só por causa disso, tá, gente? Mas é importante para todo mundo mesmo. Só que a gente vai achando que a gente já sabe ou vai tocando no piloto automático. E ao invés disso, eu te convido a pensar que a gente precisa se conhecer mais para a gente ir quebrando esses padrões e essas crenças que a gente construiu durante muito tempo. A gente precisa fortalecer a autoconfiança, isso é constante, da gente ir quebrando essas barreiras. Eu mesma trabalho isso há muito tempo e acho que vou continuar aí por muito tempo trabalhando isso. Autoconfiança, se perceber capaz, se perceber alguém que consegue fazer algo e que, se não consegue, vai pedir ajuda para outra pessoa, né? E até um ponto muito importante dentro disso, sabe? A gente passa muito tempo na vida achando que tudo que a gente construiu e tudo que a gente tem de experiência já deveria ser suficiente para a gente saber. Tudo que a gente vem fazendo já tá bom demais também. E aí é um outro ponto que tá muito ali agarrado, ali, ó, ligado à essência de muitas pessoas no agro, que é a gente achar que já tá bom o suficiente, porque a gente olha para trás, né, gente? A gente vê assim, olha, de onde eu saí e o que eu já conquistei, de bens materiais, de padrão de vida, de nível de carreira, né?
muitos de nós aqui ganhamos muito mais do que o pai e a mãe da gente, às vezes juntos, ganharam por muito tempo de salário, sabe? E chegamos a conquistas e a possibilidade de viagem, de andar num carro melhor, de muita coisa que muita gente da nossa família conquistou no passado. Então a gente às vezes vai encarregando como se fosse uma culpa, sabe? Aquela coisa de, mas tá bom já, assim já tá bom. Só que isso no fim das contas vira justificativa para a gente se proteger e não ter que se esforçar mais, para a gente se proteger e dizer eu errei, mas tá tudo bem, eu vou continuar aqui onde eu tô que já tá bom, sabe? E no fim das contas a gente para de se sentir merecedor de conquistar algo maior e algo melhor porque a gente acha que já tá bom o suficiente ou porque a gente acha que não merece de fato, que não é capaz. Então eu quero que você olhe para dentro de você hoje e reflita o que tá te levando a não agir diferente. Você não enxergou ainda o caminho, você não sabe se está precisando de alguém para te mostrar, ou você está precisando olhar para dentro e quebrar esses padrões e essas crenças ruins que estão dentro de você, para você entender que sim, é possível você conquistar mais e é merecido que você tenha mais na sua vida, não só pelo que você já fez até hoje, mas por todo o seu esforço diário, sabe? A gente precisa aprender a trabalhar com mais inteligência também, ao invés de ficar só trabalhando com o braço. E para isso, a gente tem tanta ferramenta hoje, só que as pessoas querem continuar fazendo como faziam há muito tempo, né? Não dá. A gente precisa, para isso, também sempre de ambiente. Para tudo isso, para construir toda essa mentalidade de mais sucesso, de excelência, a gente precisa de ambiente. Quem está só andando no ambiente das pessoas que fazem a mesma coisa e do mesmo jeito a vida inteira, quem está andando em ambiente onde as pessoas são ou pessimistas ou que te puxam para trás ou que não te agregam nada de muito diferente, tá caminhando errado. Você precisa andar perto de pessoas que te inspirem, que te tragam repertórios diferentes, que te mostrem uma visão diferente da sua, mais ampla, para você ir se desenvolvendo. Então você, gestor, que está só enfiado na sua empresa há muito tempo aí, comece a olhar que você precisa fazer um curso que te permita estar perto de pessoas que pensam diferente, que vivem experiências diferentes, senão você vai ficar aí só enfiado dentro da sua empresa, achando que só o seu tempo dedicado resolve e no fim das contas tá perdendo mais quando você fica só enfiado aí, você perde mais, a sua empresa e a sua equipe perdem mais quando você só tá aí o tempo todo disponível para eles, do que quando você sai e traz algo diferente, quando você se renova, se capacita, traz energia diferente para sua vida. É muito sobre isso também, né? Quem me acompanha aí em rede social vê o quanto que eu saio para estar perto de outros empresários, de pessoas fora do agro, grande parte das vezes, mas para viver e entender como que eles pensam, como que eles fazem a empresa deles e trazer isso para aqui, para a MX, trazer isso para vocês aqui também muitas vezes, né? Essa visão diferente que eu tenho aqui daquelas pessoas que estão hoje, por exemplo, no agro, fazendo treinamento de vendas por aí, tem muito a ver com esse repertório muito mais amplo do que as pessoas que estão só andando dentro do agro. Então, se liga nisso e começa a fazer isso, começa a executar isso rápido. Só para te falar uma coisa muito importante para a gente fechar aqui, eu quero deixar o presente, eu não esqueci, tá? Do meu compromisso de deixar um presente aqui para você hoje. Excelência não é acaso, não é sorte. Excelência é decisão diária. É você todos os dias se comprometer com você e querer fazer algo melhor e querer fazer até aquilo que não é tão legal de fazer, mas que você sabe que vai te levar lá na frente ao resultado de sucesso que você quer conquistar. Então, esteja mais presente, mais ligado, mais conectado naquilo que você está fazendo, ao invés de totalmente disperso, querendo olhar. Hoje, né, a gente fica aí num monte de tela, então tá no computador, tem gente que usa 2 telas, e aí além disso tá com o celular na mão, e aí tá escutando uma coisa, uma música, e ao mesmo tempo tá lá com o cliente, tá conversando com o outro, querendo responder o outro, porque viu a notificação chegar. Gente, se concentra. Olha para aquilo que você está vivendo e viva aquele momento. Segura um pouco desse turbilhão que é a sua cabeça aí, senão desse turbilhão daqui a pouco te leva a explodir ou a executar tudo mal feito. Então, faz olhando para aquilo que você está fazendo, tenha mais foco naquilo que você faz. Último ponto a respeito disso.
esse estado de mediocridade, essas decisões, essa mentalidade, essas ações medíocres, elas só estão acontecendo às vezes aí na sua vida porque você não está aberto para ouvir isso e para executar aquilo que você ouviu aqui nesse episódio de hoje. Não adianta sair daqui falando, tomei um monte de tapa na cara, escutei um monte de realidade lá. Tem gente que fala isso às vezes, Miri do céu, aquele episódio não sei o que, você me deu um monte de tapa na cara, foi para mim. Se foi para você, isso que eu falei aqui hoje, ou pelo menos um pedaço que eu falei, tocou em você, faz algo com isso. Transforma isso numa ação e não deixa ser só um sentimento aí, essa sensação de, precisava ouvir isso. Porque só ouvir, gente, e só anotar não faz a gente ter resultado. O que faz a gente, de fato, tomar uma decisão e ter resultado através dela é o que tem ali no meio, que é a ação, é a execução. Precisa acontecer para você conseguir aquilo que você quer, para você chegar no patamar que você deseja, ao invés de ficar só olhando pequeno para aquilo que você tem hoje. Por que você não pode querer mais? Eu desejo de verdade que você comece a pensar sobre isso a partir de agora. Qual que é o problema em querer mais? Qual que é o problema em querer crescer? Se você não estiver prejudicando outras pessoas para fazer isso, se você estiver continuando ali a seguir os caminhos que Deus mostrou e traçou para a gente, para você conseguir alcançar algo maior, qual que é o problema disso? Deus também quer, viu? O seu resultado, quer que você evolua, que você tenha mais na sua vida, desde que você não esqueça os princípios que ele mostrou pra gente, né? Então, pensa muito sobre isso. Esse episódio de hoje, ele de fato é muito especial. É um assunto que faz parte de muito do que eu desenvolvi em mim e muitas coisas que eu ainda desenvolvo para que eu consiga alcançar aquilo que eu tenho já colhido de resultado e aquilo que a gente olha para frente agora de crescimento. Então eu espero que também traga para você esse direcionamento do que fazer, para a gente celebrar de fato esse aniversário meu aqui. Não é só sobre falar de um talento meu, que é excelência, mas eu quero também deixar um presente para você. Se você se sentiu tocado com tudo isso que eu falei e você percebe que é agora o momento de já pensou e quer o resultado, então já é o momento de ação que está ali no meio, manda uma mensagem nesse link que está aqui no descritivo agora, não deixe para outro dia, e me fala que você quer conversar a respeito dos nossos programas de mentoria, seja para você ou seja de capacitação do seu time. O presente é que a gente tem uma condição especial para quem vier, mas detalhe, hoje é 30 de setembro de 2025, então no próximo mês somente, no mês de outubro, é que vale esse presente, tá? Não é presente eterno aí não. Dentro do mês de outubro, quem ouvir o episódio, clicar e mandar uma mensagem pra gente dizendo eu quero contratar a mentoria e eu ouvi o episódio lá do presente que a Miriam falou, eu quero o presente, fala isso na hora que você mandar uma mensagem, a gente vai te mostrar uma condição bem especial, um presente mesmo para você estar com a gente nos próximos meses, no próximo ano, tá? Nossos programas de mentoria são de 1 ano. E você desenvolver aí toda essa mentalidade, você tá aqui dentro de um ambiente com outras pessoas que estão crescendo e se desenvolvendo, isso vai mudar muito a forma como você enxerga as vendas, a gestão e a vida. Então vai ter uma mudança grande de mentalidade ao longo dessa próximo ano de jornada aqui com a gente, vai ter muito aprendizado do que fazer, muito direcionamento, porque a gente mostra muito caminho para os nossos mentorados. Se for um time, vocês vão ver o absurdo de, assim, uma evolução tremenda, porque um time todo sendo capacitado aqui durante 1 ano com a gente, não tem como, é só se a pessoa não quiser, ela não executar para não ter um resultado grandioso. Então me manda uma mensagem para a gente conversar sobre isso. Muito obrigada por quem ficou até aqui o final. E eu espero de verdade que você tenha muito sucesso através disso. Eu te vejo por aí, fora da porteira.